mundialmente as críticas com relação ao uso de animais, vivos ou não, para o uso experimental em aulas e pesquisas. E você, é contra ou a favor dessa prática? Mesmo que seja para salvar vidas humanas? Para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o professor da Unesp, Wagner Luiz Ferreira, que é membro do Comitê de Ética em Experimentação Animal da Unesp de Araçatuba. Queria agradecer a sua presença aqui, Wagner. Eu agradeço o convite, Fátima. Bom, vamos falar do título do nosso programa. Os animais são mesmo vítimas da ciência? Bom, Fátima, realmente esse é um assunto polêmico. Se você hoje, por exemplo, pesquisar na internet, fazer uns sites de busca relacionado com a utilização de animais na experimentação animal, você vai perceber que existem compreensões diferentes a respeito do mesmo assunto. Eu vejo assim que eu tenho a minha compreensão e com certeza o seu telespectador tem a compreensão, mas eu vejo que é salutar discussões sobre esse tema que trazem assim um caminho seguro para a ética, para estar sempre a gente está caminhando dentro de uma ética de respeito que o assunto precisa. Você percebe que existe essa evolução? Percebo. Hoje em dia, por exemplo, vamos pegar assim, dentro da minha realidade, hoje um aluno do curso de medicina veterinária, as aulas práticas hoje desse aluno são completamente diferentes do que eram as minhas aulas na década de 80. Então, eu vejo assim uma evolução positiva com relação ao uso dos animais, a critérios de utilização, a real necessidade da utilização desses animais. Eu devo confessar que antes do programa eu pesquisei também, né? E fiquei um pouco chocada com as imagens que eu vi. Vocês discutem isso? Assim, você discute isso com seus alunos? Isso é um trabalho que a universidade faz? Sim, isso é feito um trabalho. Hoje o currículo mudou, a grade curricular mudou. Nós introduzimos já desde o primeiro ano conceitos de ética até aos alunos que estão ingressando com relação ao uso dos animais, da experimentação animal. Então, o termo ética, ele faz parte da grade curricular hoje do aluno. Bom, e o que é esse código de ética? No que entra esse código? Esse código de ética, ele entra, primeiro, o aluno ele tem que ter um conhecimento do que existe hoje em termos de legislação, né? Hoje, em relação ao assunto de utilização de animais de experimentação, o que é a legislação atual. Então, esse conhecimento, para ele estar agindo dentro de preceitos que a legislação preconiza e até assuntos que talvez ainda não existe uma regulamentação, mas que perante a um ser merece todo o respeito. Bom, e que tipo de prática é proibida por meio dessa legislação? Assim, o que não deve ser feito? Hoje em dia existem assim algumas legislações. O que o pesquisador ele vinha enfrentando é a ausência de uma lei federal dava margem a algumas cidades, a alguns estados ter as suas leis próprias legislando sobre o assunto. Sim. Né? Então isso criava para alguns pesquisadores um problema sério, porque às vezes criava... O que é permitido aqui não isso é não é permitido em outros locais. Por exemplo, existem leis no estado de São Paulo que não fazem parte de outros estados. Por exemplo, no estado de São Paulo é proibido a um centro de controle de zoonose ou um canil municipal fornecer animais provenientes desses canis para, por exemplo, uma instituição de ensino. Isso não é uma lei em vigor em outros estados. E até pouco tempo atrás, me lembro das minhas aulas práticas, muitos dos animais eram fornecidos de animais capturados da prefeitura. Sim, né? Quer dizer, isso acontece em outros estados, mas Pode aqui em São Paulo não. Dizer que isso não acontece, talvez eu não tenha assim, afirmar que em todos os locais do estado de São Paulo, mas hoje existe uma legislação em vigor no estado de São Paulo que proíbe a utilização de animais vivos provenientes desses locais. E por que chegou essa lei?
Vai. Olha, eu vejo até um reflexo assim de sociedades protetoras dos animais. A gente vê assim uma política, uma ação forte, principalmente vindo da Europa, locais onde essas políticas elas já ocorrem de uma forma mais intensa, onde essa discussão já vem há tempos anteriores, né, em esses locais. E eu vejo que é uma tendência essa disseminação desse lado ético, né? Mas as sociedades protetoras, a sociedade como um todo, cobrança da sociedade do próprio, o que significa hoje para a sociedade ter um animal, o respeito ao animal, né? Esses conceitos que eu vejo que vêm mudando gradativamente, que eu vejo que hoje ainda na Europa ainda é mais ainda intenso. Vou dar um exemplo. Hoje, para um pesquisador publicar um trabalho numa revista europeia, por exemplo, se esse trabalho não levou em consideração aspectos éticos, se não passou por um comitê de ética, se, por exemplo, ele utilizou experimentação animal, mas utilizou uma quantidade excessiva de animais, ou se utilizou técnicas que foi considerado assim, que aquele resultado não se justifica o mérito da pesquisa frente à utilização, o trabalho não é nem aceito, assim, não é nem analisado, já barra no... Então, assim, esse próprio corpo editorial, da onde esse trabalho será publicado em prol da ciência, já funciona como uma espécie de controle sobre a experimentação animal. Determinados trabalhos hoje não passam em determinadas revistas. Que tipo de animais são utilizados para pesquisa? Depende do enfoque da pesquisa. Hoje ainda se utiliza mais roedores, né, para pesquisas, mas existem muitos trabalhos voltados para a medicina humana onde se utilizam outros modelos experimentais, o cão, existem trabalhos com relação à terapia cardiovascular que utiliza a espécie suína, porcos. Então, E por que é escolhido determinado animal? Por exemplo, o rato, né, que é mais utilizado. Por que o rato? É uma série de fatores que vão em conta desde a quantidade, o alojamento desses animais, a procriação. É muito mais fácil, por exemplo, você ter uma instalação mais adequada para se criar determinados tipos de roedores, animais que ocupam um espaço menor, animais que se reproduzem, gastos, né, de alojamento, a própria padronização, por exemplo, para você ter animais, por exemplo, a espécie canina, existem animais de diferentes raças, com portes diferentes. Então, isso, numa pesquisa, o fator homogeneidade é importante com relação aos resultados. Então, é uma série de fatores que implicam na escolha do material. Por exemplo, às vezes, há determinados fatores anatômicos que determinadas espécies ou determinados fatores fisiológicos que são fundamentais para pesquisas. Por exemplo, vamos pegar do aspecto odontológico. Às vezes, é mais determinado estudo ser realizado, por exemplo, na espécie canina, é mais fácil ser trabalhado do que num rato, que até de se trabalhar com o dente, por exemplo, desses animais. Os animais e o ser humano, então, têm aspectos muito parecidos fisiologicamente? Porque se os remédios são testados, as cirurgias são testadas anteriormente nos animais, a gente pode dizer que a gente é muito parecido, assim, fisiologicamente? Olha, isso não é uma verdade absoluta e, às vezes, isso é até um ponto de questionamento de pessoas contrárias ao uso de animais na experimentação animal. Mas, assim, por exemplo, existem determinados ensaios que são chamados pré-clínicos, antes, por exemplo, de ser utilizado no ser humano, esses ensaios pré-clínicos, que há as alterações celulares, alguns efeitos em cima de um organismo vivo são assim, respostas importantes para o andamento daquela pesquisa. Mas generalizar que o que aconteceu, por exemplo, com o rato vai acontecer com o ser humano, ou o que não aconteceu com o roedor, por exemplo, não vai acontecer com o ser humano, muitas vezes não dá para fazer essa generalização. Então, há necessidade de que o ensaio chegue até
a espécie que se propõe. Mas, assim, é importante enfatizar que hoje se fala, por exemplo, tratamentos com relação à raiva, com relação à febre reumática. Muitos resultados inicialmente foram atribuídos à utilização das vacinas, inicialmente à utilização na espécie animal inicialmente. Então, a gente pode entender que a experimentação no animal é importante. Olha, como eu falei, eu assim, vejo ainda como um aspecto importante. Dentro do que eu vejo de pesquisas, hoje, se acabar 100% com a utilização dos animais, eu não vejo como possível. Quer dizer que algumas doenças não seriam tratadas se não houvesse essa pesquisa com animais. Por exemplo, tem alguma assim que você poderia citar? Olha, pode-se utilizar alguns aspectos da quimioterapia, do tratamento do câncer, do mal de Alzheimer, algumas pesquisas associadas. Existem assim, trabalhos de revisão de literatura que podem trazer, principalmente, por exemplo, hoje, de terapia cardiovascular, das injúrias que nós chamamos de reperfusão, das terapias cardiovasculares que envolvem transplantes. Então, assim, muitos de conhecimento hoje que são utilizados na espécie humana, eles tiveram e continuam tendo ensaios pré-clínicos que, para se ter o resultado hoje, a utilização desses animais não tem como negar que foi uma etapa importante para a evolução, para se chegar no que se sabe hoje. Embora eu sei que isso é um assunto polêmico e pessoas que não acreditam dessa forma, não pensam dessa forma que eu estou falando. A questão assim que eu acho que fica muito na cabeça das pessoas é com relação à dor, né? Esses animais, por exemplo, você falou de experimentação com relação ao câncer, essas doenças que vão gerar um desconforto para o animal também, né? Sim. Como que fica essa situação? Como que o Código de Ética vê isso? Hoje, nós temos, por exemplo, uma lei que tramitou muito tempo no Congresso, que é conhecida como Lei Sérgio Arouca, que ela trata desta regulamentação, dessa preocupação e serve hoje como um amparo legal aos pesquisadores. Mas essa lei, ela traz a necessidade desses centros de pesquisa de ter comitês de ética ao uso de animais na experimentação. E dentre das atribuições, ela designa profissionais como médicos veterinários, biólogos, para fazerem parte desses comitês, assim como membros da sociedade civil para discutir os trabalhos, né? Uma coisa importante que aqui nós, do curso aqui de veterinária e de odontologia, que compõem os comitês de ética na experimentação animal, como nós temos, por exemplo, o curso de medicina veterinária, uma das nossas preocupações é estar fornecendo subsídios aos pesquisadores. Por exemplo, uma pessoa formada em odontologia, porque às vezes a pessoa, na sua formação curricular, ela não teve uma formação para se trabalhar com anestesia, por exemplo, com analgesia, com cuidados pós-operatórios. Então, quando você tem, por exemplo, um médico veterinário que tem na sua formação esses cuidados, ele pode conferir ao pesquisador uma transferência de conhecimento no sentido de auxiliar o que seria um manejo adequado, o que seria uma anestesia, por exemplo, adequada, o que seria uma analgesia adequada, o que seria um pós-operatório adequado, por exemplo, nessa espécie. Né? Então, eu vejo que a capacitação do pesquisador, eu vejo que é um dos cuidados que nós estamos tendo no sentido de conferir cursos, fazer com que o aluno de pós-graduação, o futuro pesquisador, o que vem trabalhando diretamente com a pesquisa, ele passe dentro da sua formação na pós-graduação, tenha essa formação, essas noções de fármacos, o que hoje existe para determinada espécie, qual é a dose necessária, quais são os avanços que nós temos. É realmente necessário utilizar aquele animal? Chega-se à conclusão que é. Então, vamos agir de uma forma respeitosamente possível. Como isso? Conferindo desde o técnico que está utilizando, desde o bem-estar daquele animal que está no canil, os cuidados com alimentação, com saúde,
o bem-estar do animal desde a sua criação. Wagner, eu queria saber se os centros de pesquisa têm essa estrutura para atender essas necessidades que você está falando, mas eu queria saber disso depois do intervalo. A gente vai ter que dar uma paradinha, mas volta já já. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Às vezes, 9 meses demoram muito a passar. E 4 meses podem passar rápido demais. Por isso, os deputados federais aprovaram o projeto do Senado que aumenta a licença maternidade para 6 meses. Esses 2 meses a mais são facultativos. A mãe precisa pedir e fica a critério da empresa conceder. Mas o empregador que aderir ao programa vai receber incentivos fiscais no imposto de renda. A importância da mulher na família e no mercado produtivo são valores que os deputados querem incentivar. Como mãe, como mulher, eu quero dizer da alegria de compartilhar daqueles que sabem a importância e o significado dessa matéria. Em momento nenhum vai excluir a mulher do mercado de trabalho. Vai dar dignidade e oportunidade aos bebês que estão nascendo no nosso país. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. O GRAAC sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Os animais são vítimas da ciência? Esse é o tema do Cidadania em Pauta de hoje. E o nosso convidado é o professor da Unesp, Wagner Luiz Ferreira, que é membro do Comitê de Ética em Experimentação Animal da Unesp de Araçatuba. A gente terminou o bloco anterior. Eu perguntei a você, Wagner, sobre a estrutura. Se os locais onde são realizadas pesquisas, a universidade, enfim, os centros de pesquisas do Brasil, têm estrutura para tratar bem esses animais? Sim, eu vejo que é um ponto assim, importante e eu vejo que dentro da atual legislação federal, esses conselhos esses comitês, né, de uso e experimentação animal, dentro de uma regulamentação necessária, as universidades, os centros de pesquisa, eles vêm assim se regularizando perante o que a legislação recomenda, né? Então, assim, é uma tendência natural que esses centros de pesquisa necessitem estar assim adequados. Eu vejo hoje um processo de reestruturação positivo no sentido de prevalecer esse bem-estar animal. Dizer que a situação atual é uma situação adequada, eu vejo que ainda não é, mas eu vejo já um processo de adequação dentro das normas legais em vigor no Brasil. Qual que é a força desses comitês, assim, para forçar mesmo que isso esteja contente?
Muitas vezes esses órgãos de fomento à pesquisa, para que haja o andamento da pesquisa, dentro do processo de tramitação, hoje em dia, a gente vê assim com mais intensidade que para aquela pesquisa ela ter um segmento na sua análise, para que haja, por exemplo, um financiamento, para que ocorra o financiamento dessa pesquisa, é exigido que aquela pesquisa que usa experimentação animal tenha um certificado, passou por um comitê que analisou. Sem esse certificado de autorização desse comitê de pesquisa, então não há muitas vezes o andamento desse processo de fomento que é necessário para que haja o andamento da pesquisa, as verbas necessárias para o andamento da pesquisa. E também, muitas vezes, para determinado trabalho, ele seja publicado dentro de uma revista científica, cuja finalidade do pesquisador é estar divulgando esses resultados, o próprio corpo editorial, muitas vezes, exige que seja encaminhado um certificado de que aquele experimento passou por uma certificação. Então, é importante essa etapa de certificação. E como que fica a situação do pesquisador? Porque ele está no meio de duas vertentes aí, né? Vocês sofrem esse tipo de pressão? Por exemplo, tem que pesquisar, quer dizer, o intuito de vocês é conseguir uma melhora, né, no ser humano, né, para a sociedade em geral. Como que fica a situação do profissional, né? Olha, Fátima, eu assim, já não presenciei, mas já fiquei sabendo assim, de situações meio extremas. Vou dar um exemplo para você. Assim, dentro de um congresso de ética em experimentação animal, já vi assim, dentro de pessoas com o propósito de conhecer a legislação, de conhecer como se utilizar eticamente um animal, pessoas que estavam lá com esse propósito de aprendizado, também de melhoria, de crescimento profissional, assim, ter um grau de manifestação de pessoas contrárias, por exemplo, a pessoa jogar um balde de tinta vermelha em cima de um pesquisador que estava lá com o intuito de crescimento, não de... E pessoas assim, focadas, que ninguém gosta de estar judiando de animal, de fazendo crueldade com o animal, mas às vezes assim, determinados pontos em que o atual grau da ciência não permite, pelo menos para aquele estudo, um método alternativo. Mas que eu tenho certeza que o pesquisador gostaria que tivesse um método alternativo, que se ele pudesse não estar utilizando aquele animal, tenho certeza que ele estaria mais satisfeito. Eu acho que não cabe nem o radicalismo nem de um lado nem do outro, né? Eu vejo que o equilíbrio aí é importante, né? Eu vejo que o assunto da experimentação mexe assim com ânimos de pessoas que são voltadas para a proteção dos animais. Eu vejo que é importante, como eu disse, essa discussão para se caminhar numa forma ética, respeitosa, mas eu vejo que tem que ter a compreensão dos dois lados e se andar de uma forma com equilíbrio. A questão, assim, parece que se vê assim, a coisa do cientista maluco que vai fazer aquelas coisas absurdas que a gente vê em filmes, né? Eu vejo dessa forma também, porque hoje, por exemplo, se um membro de uma sociedade protetora ela quiser sensibilizar a comunidade, ela pode, por exemplo, fazer um vídeo, ela pode pegar imagens e que pode chocar a sociedade. Ela pode usar esse lado para sensibilizar, mas muitas vezes o pesquisador, isso é uma coisa que vem sendo discutido, ele não traz para a comunidade de uma forma que a comunidade, num linguajar que a comunidade entenda, o benefício que aquela pesquisa trouxe, de uma forma clara. Olha, eu utilizei e olha o benefício. Então, às vezes, esse lado... Está faltando esse canal, né? Esse lado científico de acesso à comunidade, de uma linguagem que a comunidade traga, que ela compreenda os benefícios que foram utilizados, eu vejo isso também importante, que falta para a comunidade científica. Vou ver se eu consigo falar a palavra vivissecção, é isso? Vivissecção. Isso, o que é isso? Vivissecção, dentro da origem da palavra, vive quer dizer de um organismo vivo, né? Secção de seccionar, de corte, né? Que é justamente estar fazendo, por exemplo, uma aula prática onde se corta um animal vivo com uma finalidade de ensino.
Como eu tinha mencionado, hoje em dia o ensino está bem diferente do que era o meu ensino de graduação, né? Então essas práticas de vivissecção, hoje que eu posso falar, por exemplo, vou pegar uma disciplina de técnica cirúrgica dentro do curso de medicina veterinária. Hoje em dia um aluno, ele aprende determinadas técnicas cirúrgicas em cima de um animal que morreu de uma causa natural, um animal, um cadáver, né? Ou às vezes outros modelos experimentais em substituição de um animal vivo. Então hoje nós não praticamos assim a vivissecção como era praticado, nós não temos utilizado os animais vivos com essa finalidade. Tá? Então hoje em dia se caminha para modelos alternativos. Esse animal, depois ele é sacrificado depois dessa situação? Isso. Na minha época de graduação, era feito dessa forma. Se utilizava um animal, muitas vezes proveniente, um animal que foi abandonado na rua, que estava um animal errante da rua, que foi capturado e que ia ser sacrificado, por exemplo, num canil municipal, só para dar um exemplo. Mas hoje em dia... Isso é até proibido por lei, que você falou. Isso. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, essa legislação em vigor. Mas hoje em dia nós temos utilizado um animal que já morreu. Então, nós temos utilizado um animal que precisou ser sacrificado devido a uma doença terminal em que o proprietário daquele animal se optou em fazer eutanásia, ou um animal que morreu de causa natural, que vai ser, dar um destino que seria ser enterrado, alguma coisa assim. Então, muitas vezes, esse aluno tem acesso a um animal que já está morto, ou utiliza-se outro modelo, por exemplo, um boneco, alguma coisa. Seriam esses métodos alternativos. Seriam os métodos alternativos. Quais seriam? Bonecos? Existem, por exemplo, hoje, com relação a cultivos celulares, hoje em dia se optar em utilizar métodos de cultura de tecidos, métodos computadorizados. Hoje em dia a gente utiliza ovos embrionados para algumas respostas com relação a vacinas. Então existem alguns procedimentos, até do campo assim, de modelos de animais, existem bonecos que são utilizados com esse propósito. Quer dizer, a pesquisa tem procurado realmente utilizar isso. Isso é uma finalidade de crescente, eu acho que a ciência evoluindo, esse é um caminho natural. De se restringir ao máximo possível a utilização de animais. O Brasil está muito longe de outros países do mundo com relação a isso? Olha, talvez possa melhorar nesse aspecto, mas o Brasil segue caminhos, né? Segue exemplos que vêm sendo seguidos em outros locais dos Estados Unidos, na Europa, que ainda estão na frente nesse aspecto. Mas bom, o nosso tempo, Wagner, está acabando. Eu queria que você utilizasse, como pesquisador, o tempo assim para falar para a comunidade qual a importância dessas pesquisas, então. Eu vejo que o atual estágio da ciência, ainda, da minha compreensão, ainda é necessário a utilização de animais para se conferir algum grau de evolução de determinados procedimentos, tendo como foco o homem. Eu vejo que é um estágio atual, vejo que se avançou muito do que era de tempos para cá, pode se avançar mais, mas eu vejo que ainda a experimentação animal vem ainda sendo necessária para o avanço da ciência. Quer dizer, mas a busca do equilíbrio é importante, com certeza, né? Sempre buscando esse equilíbrio e tendo assim, o respeito aos animais, seja ele qual espécie for, e cuidando com o bem-estar desses animais. Isso é uma preocupação constante. Ok, Wagner, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Tá joia, eu que agradeço. Eu agradeço também a sua audiência e espero você no próximo programa. Até lá!